falando de aspectos fundamentais, né, nessa proposta, que é essa questão do currículo, né? Quando vocês estão falando, primeiro, da inter ou transdisciplinaridade, né? É romper com esse paradigma de gavetinhas, onde a gente tem um tempo para pensar sobre uma área e depois interrompe porque está na hora de pensar sobre outra área. Quando vocês falam sobre a ampliação disso, né? Ampliar para a questão da arte, do esporte, cultura digital, né? Lá no caso de São Bernardo, você falou bastante sobre essa experiência de trabalhar com skate, valorizando um esporte que tem uma importância dentro do contexto do município, né? E isso tudo é realmente muito bom, muito positivo, né? A gente está falando de uma mudança de paradigma curricular, né? Quando a Estela mencionou o trabalho com projetos e oficinas, né? A gente está falando de uma mudança de paradigma metodológico. A gente foge daquele formato de aulas expositivas e procura novas formas de trabalhar e de explorar o mundo e por meio dessa exploração, então, construir conhecimentos novos. Existe um terceiro aspecto que está muito presente dentro da estrutura da escola e que pessoalmente muito me interessa, porque até é o foco da minha pesquisa de mestrado, que é a questão da avaliação. Então eu gostaria de perguntar para as duas convidadas, uma de cada vez, a partir das experiências que cada uma trouxe, dentro dessa nova perspectiva de currículo, que não tem mais foco simplesmente em conteúdos que devem ser assimilados pelos alunos, mas o desenvolvimento de competências, habilidades. Como que está sendo pensada a avaliação? Que tipo de instrumento que estão sendo utilizados? Porque o instrumento tradicional, a prova que é utilizada nas escolas, não pode aferir, por exemplo, se um aluno conseguiu desenvolver habilidades com o uso do skate, né? Se ele consegue se relacionar melhor com as outras pessoas e perceber o papel dele no mundo e na sociedade em que ele vive. Como que está sendo pensado esse aspecto tão importante da escola, né? Que é a avaliação. Eu posso pedir para a Estela começar? Pode. Então, como a gente disse no começo, as experiências são muito recentes. Então, as escolas, os municípios e as instituições estão construindo essas novas formas de avaliar, não é? Então, a gente pode chamar de novos indicadores para os resultados da aprendizagem das crianças. Evidentemente, se você sai daquilo que eu ensino, que pode ser aferido, né, que são as informações, análises e tal, eu vou entrar no terreno do intangível, né? Como é que eu avalio atitudes, né? Mesmo atitudes de respeito, de colaboração, de interesse, né? Então estão sendo criados mesmo outros indicadores e outros instrumentos e outras formas, por exemplo, a observação, né, do que acontece das crianças, o portfólio, que é resultado de, por exemplo, de observar todas por exemplo, as criações das crianças naquele período, né? Então, eu reúno tudo isso num portfólio ou numa pasta e depois eu vou observando isso e observando o comportamento das crianças. Então, estão sendo criados e vão ter mesmo que ser criados outros indicadores para aferir esses resultados e outras formas de avaliar, menos ligadas às provas convencionais e mais ligadas à observação do professor, a portfólios, a entrevistas, a grupos focais, né, onde eu ponho as crianças para discutir, e também indicadores de resultados que você pode observar na família, né, trazer as famílias para dentro da escola para saber. Nós temos muitos depoimentos, não é, Cleusa, de mães, pais, irmãos, que mostram que as condutas das crianças estão mudando. As crianças não estão mais tão tímidas, nem tão agressivas como eram, né? Passaram a se interessar por coisas, ver que as coisas da escola têm um sentido com a vida dela, então passaram a se interessar mais pelos estudos, né? E também a sonhar, eu gostaria de ser isso, de ser aquilo. Então está sendo despertada para
a sua subjetividade e os sonhos, que isso também é muito importante, né? Então, nós não temos uma resposta assim, este instrumento, mas as escolas e os municípios estão sim pensando nisso. Obrigada, Cleusa. Então, para além do que a Estela colocou agora, você também pode usar instrumentos de avaliação que nós já temos. E poder fazer um paralelo, né, e a comparação entre o antes e o depois da entrada das crianças no período integral ou em atividade de período integral. Por exemplo, nós temos o IDEB das escolas antes do tempo de escola. Este ano é ano de Prova Brasil, né? E junto com isso, nós estamos acompanhando evasão escolar, frequência escolar, repetência, uma série de instrumentos de avaliação já existentes, e aí temos um grupo de controle, quer dizer, crianças que não frequentam, crianças que frequentam. O mais importante da avaliação, ela não pode servir para ranquear as escolas em São Bernardo, é isso que nós não queremos. O que nós queremos é instrumentos de avaliação que nos apontem quais as ações que estão dando certo e quais os caminhos que a gente tem que reformular. Eu acho que isso é fundamental. O Brasil tem mania, e a péssima mania, de ranquear como se todo mundo estivesse na região metropolitana de São Paulo, que é o lugar mais rico do Brasil, né? E mesmo assim nós não temos os melhores indicadores. Eu vou dar o nosso exemplo lá, se vocês olharem, a nossa média do IDEB é muito boa, 5,6. Né? O Brasil quer chegar em 2022 a 6. Nós estamos trabalhando em São Bernardo para chegar a 6 este ano. Isto não significa que todas as escolas em São Bernardo têm média 6. Nós temos escolas lá de 4,2 e escola de 6,9. É a escola da Finlândia, 6,9. Agora, o que é que uma cidade está fazendo que não está garantindo a equidade dentro da mesma cidade? Que dirá comparar São Bernardo a uma cidade no Pará, em que as distâncias são maiores, a dificuldade é muito maior, a vulnerabilidade é de outra ordem, porque nós também temos situações de vulnerabilidade na região metropolitana, né? Mas o que a gente precisa em educação é evitar as médias. As médias são muito cruéis, porque as duas pontas, né? E aí eu digo, as crianças com deficiência e as crianças superdotadas não têm políticas, né, que deem conta dessas crianças. E o que a gente precisa é garantir para todos e para cada um. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Não é porque nós temos 98% das crianças na escola que isso é bom. Não é bom. Porque no Brasil, qualquer 1% é muita criança. Esses 2% significam 650 mil crianças fora da escola. Isso na Finlândia seria um horror. Porque a Finlândia tem 5 milhões de habitantes. Né? Agora, no Brasil, porque nós temos 190 milhões, 650 mil não são importantes, porque não são os nossos filhos. Porque não são os filhos da classe A e da classe B. Porque se fossem, eles não estariam fora. Né? Então, uma preocupação que as políticas públicas têm que ter, e eu acho que isso a gente tem tido um ganho no Brasil, é saber quem são essas crianças, onde elas estão e por que elas estão fora. Se a gente quiser saber quem elas são as crianças negras, deficientes e moradoras da zona rural no Brasil. Né? Essas crianças estão com seus direitos absolutamente negados. Porque elas não têm escola, elas não têm transporte e elas não têm merenda. E elas vão fazer a diferença lá na frente. Então, buscar essas crianças e garantir que outras não entrem nessa situação de vulnerabilidade é o papel da rede pública. Por isso que o governo federal e aí o Ministério da Educação tem incentivado as políticas públicas de ampliação da carga horária. Agora, sem recurso, né, e sem incentivo, é muito difícil garantir que isso possa ser expandido no Brasil todo. Né? O Brasil tem 5.564 municípios. Mais ou menos 300 têm arrecadação própria. O restante vive de repasse do governo federal e dos governos estaduais. Então, essas políticas, elas precisam partir, sim, do governo central e aí para chegar lá na ponta em quem realmente precisa.
Perfeito, obrigada, Cleusa. Eu gostei porque as respostas das duas, elas acabaram contemplando não só a questão da avaliação da aprendizagem em si, né, o que o aluno vem aprendendo, mas também a questão da avaliação externa, quer dizer, a avaliação institucional que é necessária para você poder acompanhar um pouco desse processo, esse resultado de forma macro, né? Então, eu acho que vocês acabaram contemplando dois aspectos da avaliação que são importantes, né? Na fala da Cleusa agora também, ela mencionou muito essa questão social, né? Quando eu mencionei, logo no início da conversa, a grande preocupação que existe hoje na sociedade em relação à qualidade da aprendizagem, normalmente as pessoas estão preocupadas com a qualidade apenas da aprendizagem, eventualmente até cognitiva, ou eventualmente alguma outra aprendizagem artística, esportiva, não sei. Agora, esse tipo de proposta de educação integral acaba contemplando também essa necessidade social, essa necessidade de incluir socialmente essas crianças, de tirá-las de uma situação de vulnerabilidade, onde elas, estando fora da escola, elas poderiam estar expostas a algum tipo de perigo. Existe algum dado nas experiências de vocês em relação a isso? Algum dado de pesquisa onde vocês observam que essas crianças que vocês estão contemplando, no caso a Cleusa mencionou que ela usa lá como critério a questão do IDEB, né? As escolas que têm o IDEB mais baixo. Existe alguma relação entre as escolas que têm o IDEB mais baixo e a questão da vulnerabilidade social, a exposição delas ao tráfico de droga, a exploração do trabalho infantil, enfim, né? E nas experiências também da Estela. O nosso tempo está acabando, então eu vou pedir para vocês serem breves nessa resposta, até porque tem uma pergunta de outro internauta que eu ainda queria que a gente contemplasse, tá bom? A Cleusa pode começar respondendo agora? Tudo bem? Então, a ideia agora é, neste ano de 2011... ano de prova Brasil, a gente poder comparar e quando saírem os resultados, o impacto dessas políticas no desenvolvimento das crianças. Para saber se essa política ampla, né, que amplia o universo cultural, dá outras atividades, que impacto ela tem e como mensurar isso ao longo do tempo. Acho que isso é importante. Então, agora eu me lembrei disso e completando o que a Cleusa falou, nós temos nas experiências, nós temos um estudo recente da Fundação IOSP com 150 escolas que mostra que as crianças que participaram de projetos de arte e cultura tiveram um desempenho melhor na Prova Brasil. E também agora sobre hoje, que foi feita uma avaliação em Belo Horizonte com as crianças que frequentam as escolas de educação integral, que sim, elas estão melhorando, estão impactando os resultados no IDEB e nas provas estandardizadas que elas fazem. Então, a gente acredita que realmente, no fundo, né, Cleusa, essa educação integral é sim para promover a equidade, principalmente num país como o nosso, marcado pelas desigualdades sociais. Ela tem sim esse objetivo mais amplo de inclusão social e de promoção da equidade. Tá certo. Lorena, você pode ler a pergunta da internauta, por favor? Tá. Acho que essa pergunta é legal para a gente também ir pensando em como linkar, né, o link, o tema do nosso encontro, né, que é a interação entre tecnologia e educação. Que ela perguntou, tendo como base tudo isso que a gente conversou até agora, que papel podem ter as tecnologias nesse processo de educação que extrapola a escola, a sala de aula? Como podemos explorar o potencial da mobilidade, da interatividade, do acesso à informação em processos de aprendizagem pela vida toda? Obrigada. Eu não sei se alguma de vocês tem preferência em responder, ou se eu posso pedir para as duas falarem sobre isso. Então, tem tudo a ver, né? Aliado a essa política de tempo integral. Em São Bernardo, nós aderimos a uma ata de registro do governo federal, isso eu acho que é fundamental a gente divulgar. Nós estávamos fazendo uma licitação em que cada netbook ia custar R$ 1.200 e aderindo à ata de registro do governo federal, cada netbook saiu por R$ 346, pelo montante que o governo federal compra. Em vez de comprar 5.000, nós adquirimos 15.000 netbooks.
né? Todas as escolas em São Bernardo estão se tornando Wi-Fi, justamente para que essa questão das novas tecnologias, eu sempre digo que a escola é analógica e os alunos já estão digitais, né? Então não adianta a gente dizer que Twitter e Facebook não faz bem. O que a gente precisa é que o Twitter e o Facebook sejam aliados da escola, né? E para isso a escola tem que ter o seu perfil lá, tem que ter o seu blog, as crianças precisam se enxergar, e os professores, sobretudo, e aí eu como professora, na minha formação, eu não tive mesmo novas tecnologias, né? Eu canso de ver os alunos ali, professora, dá enter, professora, não vai apagar, né? Porque o adulto, ele tem medo de errar, as crianças não têm. Então, essa mobilidade, isso tem feito com que a interação entre professor e aluno possa ser facilitada. Né? Sair dos laboratórios de informática e tornar a escola um espaço digital. Né? Até porque, na maioria das escolas públicas, a única oportunidade que essas crianças terão de mexer com a nova tecnologia, com as novas tecnologias, é lá na escola. Porque em casa o pai não vai ter condição de comprar um computador de última geração, uma máquina digital. Então, a escola pública tem que proporcionar, sim, os melhores equipamentos. A gente tem que parar com aquela ideia de que o equipamento que a gente não vai usar mais, eu vou doar para a escola pública. Pode doar, não tem problema nenhum. Mas as crianças precisam ter boa tecnologia, computadores de ponta, para poder competir lá fora, no mercado de trabalho, em condição de igualdade com as crianças que tiveram computadores em casa desde que eram bebês. Então, essa é a forma que a rede pública tem de fazer inclusão e de dar oportunidade e garantir a equidade, que dentro da campanha anual do Unicef, a questão da equidade é a mais importante. Então, por isso que é fundamental que a gente possa garantir que as crianças tenham essa oportunidade. Por falar em mobilidade, né? Por falar em digital, né? Tá certo. Estela, o nosso tempo está bem no finalzinho mesmo. Você gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão da tecnologia, da experiência que você viu eu nas acho escolas? que a Cleusa já falou dessa importância da questão digital e eu acho que o papel da escola mesmo é esse, não é rejeitar esse mundo virtual e achar que ele se contrapõe aos conhecimentos escolares, curriculares. Não, ele tem que somar, ele tem que se articular, tem que trazer para dentro da escola esse mundo digital e fazer a ponte, fazer as pontes, né? E eu gostaria de dizer, já que você falou que nós estamos finalizando, eu gostaria de dizer que a gente está entendendo que essa política pública que está nascendo, né, Cleusa, da educação integral, da ampliação da jornada, é uma grande oportunidade para a escola repensar o seu funcionamento, os seus tempos, os seus espaços, né? E buscar formas mais flexíveis de funcionamento. E é uma grande oportunidade também para a escola se tornar mais atraente, né? Fazer mais sentido para as crianças, tanto a nível da comunidade mais local onde ela vive, como a nível da sociedade contemporânea. Então, a gente acha que todos os educadores e gestores que estão se preocupando, então, o que nós vamos oferecer, que tipo de oportunidades a mais nós vamos oferecer para as nossas crianças, como nós podemos organizar essas oportunidades, estão repensando a escola. E a nossa aposta, né, Cleusa, é que essas novas formas de oferecer essas oportunidades, não só elas se constituam como outras alternativas de metodologias, mas também contaminem um pouco as metodologias e a forma como a escola vem trabalhando no seu período já usual. Muito obrigada, Estela. Fez as suas considerações finais em 1 minutinho. Eu queria agradecer a oportunidade de estar discutindo sobre educação mais ampla, a partir da sala de aula e para a cidade. Eu acho que isso é fundamental. Agradecer a oportunidade e ficar à disposição de vocês. Tá, joia.
Bom, eu agradeço as nossas convidadas. Eu acho que essa conversa ela contribuiu para a gente entender um pouco mais a importância da tecnologia nesse processo, que interfere tanto nos momentos de aprendizagem dos alunos, na gestão dessa aprendizagem, na gestão pública. Quer dizer, a tecnologia ela está presente em diversas instâncias e contribuindo aí para essa proposta de educação integral. Acho que ela traz esse modelo inspirador de mudança em alguns paradigmas mesmo, de metodologia, de currículo, de avaliação, que podem contribuir até para modificar um pouco essa estrutura, mesmo numa escola que eventualmente não possa trabalhar nesse formato de educação integral. Eu acho que é pensar realmente a reestruturação da escola, da educação, e a partir desse modelo de educação integral. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada à equipe aqui técnica que estava dando apoio, vocês todos convidados, a Lorena. Boa noite a todos. Boa noite.